Como resolver o problema da falta? Quando parece que tudo falta, quando aquele sentimento de falta começa a brotar. Não sei se você já sentiu isso, mas quando parece que as coisas faltam, quando tudo está faltando. Às vezes é o amor, às vezes são sentimentos, às vezes são coisas, às vezes é dinheiro, às vezes é objetos, as conquistas, aquele sentimento de falta que de fato a gente, por alguns momentos na nossa vida, a gente acaba sentindo, né? E eu quero trazer para você uma visão, talvez um pouco diferente ou não, daquilo que você pensa em relação à falta, porque a falta ela também pode ser um problema emocional. Na verdade, na maioria das vezes ela é um problema emocional, mas às vezes ela também é uma falta de entendimento, a ignorância sobre um conhecimento que eu ainda não tenho, que me faz refletir e buscar uma certeza, que é a certeza de que nada falta, certo? Por mais paradoxo que seja ou contraintuitivo, eu acredito muito nisso. Eu quero conversar um pouco com você e eu gravo esses vídeos aqui porque eu gostaria de ter ouvido isso há 10 anos atrás. Porque eu acho que faz sentido e talvez se eu tivesse ouvido muito do que eu hoje entendo como pessoa, como ser humano, como vida, quanto a negócio, quanto a empresas, quanto a emoção, inteligência emocional, comportamento, talvez eu lá atrás, no meu passado, pudesse ter amadurecido um pouco mais rápido, um pouco melhor e talvez não ter cometido alguns erros, né? Que de fato, obviamente, me levaram a ter a cabeça e o pensamento que eu tenho hoje. Mas enfim, você que acompanha o canal, se inscreva, curta aqui para que esse vídeo alcance mais pessoas. Eu peço para você que, de fato, se inscreva para acompanhar tudo isso. Se você gosta, né? Se você está aqui, se você ouve o que eu falo aqui. Então, a questão é o seguinte, a gente está sempre com a cabeça naquilo que falta. Não sei se você já parou para pensar, mas a gente está sempre pensando naquilo que falta ou sempre presos naquilo que falta. E a gente precisa entender que a gente precisa separar o que é medo e o que é culpa. Porque às vezes eu estou com medo de algo porque me falta algo. E às vezes eu estou sentindo a culpa de algo porque me faltou algo, uma decisão que fez com que alguma coisa faltasse. Em algum momento eu vou gravar um vídeo só falando sobre medo e culpa, ou individual até, porque eu acho que isso é bem interessante, porque a gente vive ou preso no medo ou preso na culpa. E quando eu falo que eu estou preso no medo, eu estou preso no futuro. Porque eu não tenho medo de uma decisão que eu já tomei. Geralmente eu tenho medo de uma decisão que eu vou tomar, ou de algo que eu estou prestes a fazer. Agora a culpa não, eu não sinto culpa por uma coisa que eu vou fazer. Eu sinto culpa por uma coisa que eu já fiz, então isso é passado. E aí ou eu estou preso no medo, ou eu estou preso no medo que é o futuro, ou na culpa que é o passado. E o medo e a culpa me dão a sensação de que falta algo. Por conta de uma culpa de uma decisão que eu tomei, que hoje me falta algo, ou de um medo de algo que eu vou fazer, porque pode faltar algo, pode dar errado, e dando errado, pode acontecer de faltar alguma coisa. Então, a gente precisa entender que o conceito da falta ou está ligado no futuro ou está ligado no passado. Só que a pergunta que eu faço para você é quando que a minha e a sua cabeça estarão conectadas com o presente, com o agora? E eu sei que no agora também falta, porque você pode olhar para sua vida e você dizer, pô, mas Gabriel, tá faltando. Estou com um sentimento de falta, estou com um sentimento de abandono, como se as pessoas ao meu redor tivessem me deixado, então faltam pessoas. Como se no momento eu estou sem dinheiro, então me falta dinheiro. Só que é engraçado que eu quero trazer um pouquinho para esse lado, mas sem envolver religião. Mas na Bíblia ela fala assim, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que esse nada me faltará não é na ideia de que as coisas não irão me faltar, mas é na ideia de que eu posso ser completo e contente mesmo quando alguma coisa me estiver faltando. Então o que que isso quer dizer? É que a gente nunca está contente dentro de nós com o que nós temos. E nesse mundo acelerado que a gente vive, por conta de uma coisa chamada comparação, a gente vive acreditando ou achando que as coisas faltam.
Porque a nossa cabeça está sempre ligado lá na frente. O carro que eu quero, a casa que eu quero, a roupa que eu quero, o relógio que eu quero, o computador que eu quero, a mulher que eu quero, o homem que eu quero, tudo o futuro. E no futuro, relacionado ao agora, no agora sempre vai faltar, porque no futuro você tem a sua vida perfeita. Porque é o que você está tentando organizar. Que no agora você não tem. E aí, por conta da minha cabeça estar sempre presa no futuro de algo que eu quero, da necessidade que eu tenho e a expectativa que eu tenho quanto ao meu futuro, eu não consigo estar contente. E existe uma questão de contentamento que é diferente de conformismo, ok? Mas nós podemos estar contentes mesmo quando tudo falta, ou mesmo quando alguma coisa falta. Porque o contentamento é um estado de espírito que não depende de coisas, mas de quem eu sou e daquilo que eu acredito. Então, estar contente é não depender da minha necessidade. Porque eu posso viver alegre mesmo quando eu estou passando por um momento de dificuldade. E eu sei que parece contraintuitivo, e de fato é, porque eu preciso aprender a ser contente. O contentamento não é uma coisa que eu posso olhar e pedir, Senhor, me dá contentamento, me dá, me deixa ser alegre. Não, porque Ele não vai te dar isso. Sabe por que Deus não vai te dar contentamento? Porque Ele quer te ensinar a ser contente. Então, quando eu aprendo a ser contente, eu entendo que até os meus problemas fazem parte de uma pedagogia para me ensinar a ser contente. Como assim? É engraçado que em Filipenses 4, Paulo ele fala assim, ó, eu aprendi a ter muito e a ter pouco. Eu aprendi a ter fartura e a ter falta. Então, quando ele fala que ele aprendeu, por mais que em algum outro momento ele se veja numa situação de ter muito, ele estará contente. E por mais que ele em algum momento se veja numa situação de ter pouco, ele também estará contente, porque ele aprendeu a ter muito e a ter pouco. E quando eu aprendo com os meus problemas e eu consigo me sentir contente, mesmo no meio da dificuldade, ou mesmo no meio da bondade, da bonança, dos momentos bons, eu aprendo a ser contente independentemente da minha situação. Porque o contentamento é um estado de espírito que não pode e não precisa depender de uma circunstância boa. É por isso que você vê algumas pessoas que, mesmo quando elas estão em momentos de extrema dificuldade, elas estão sorrindo. E não é porque talvez elas sejam malucas, ou porque talvez elas sejam alegres demais, mas porque talvez elas sejam contentes. Porque elas aprenderam com a dificuldade e elas sabem o que é passar dificuldade e também sabem o que é passar alegrias, momentos bons de vida. Agora, isso é uma coisa que a gente aprende. Aprende através da onde? Do problema. Então, se você vive a sua vida fugindo de problema como se você quisesse alívio dos seus problemas para fingir que eles não existem, você nunca vai ter contentamento. Porque até o seu problema tem utilidade. Então, o que a gente precisa aprender na vida é sermos contentes. Indiferente se a circunstância seja boa ou seja ruim. E eu sei que é difícil. É óbvio que é difícil. E é por isso que o Pai, o nosso Pai, quer nos ensinar. Deixa eu te dar um exemplo. Você certamente conhece aquela pessoa que é o filho mimado do pai e da mãe. Geralmente filho único, geralmente é o mimadinho ali, o pai e a mãe, no bom sentido, tá? Mas o pai e a mãe fazem tudo por ele. Não sabe lavar uma louça sozinho, não sabe trocar a lâmpada, não sabe trocar um chuveiro. Por quê? Porque sempre quando tem um problema,
o telefone toca no pai, o telefone toca na mãe, vem o pai, vem a mãe e resolve o problema desse filho. Essa é a maior destruição que pode acontecer na vida de uma pessoa. Sabe por quê? Porque no meio do problema essa pessoa não sabe resolver. Então, sempre tem alguém na vida desse filho que vai resolver o problema dele por ele. E o que isso quer dizer? É que sempre na vida desse filho haverá uma coisa chamada falta, porque ele não sabe lidar com o momento ruim e talvez também não sabe lidar com o momento bom. Então não haverá contentamento, e quando não há contentamento, sempre há falta. Falta. Falta tudo. Porque no momento da luta, do problema, do BO, se o pai e a mãe não estiver ali, ferrou. Falta tudo. Falta o quê? Resolução de problema. Por quê? Porque não aprendeu a resolver os próprios problemas. E talvez a gente olhe sempre para Deus como aquele cara que precisa resolver um problema que eu criei e eu me enfiei. E na maioria das vezes ele não vai resolver. Sabe por quê? Porque ele quer te ensinar a resolver o seu próprio problema e a ser contente para que não te falte nada. É por isso que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso com aquele que me fortalece. E aí é importante a gente saber português. Gramática. Porque quando eu falo tudo posso com aquele que me fortalece, eu dependo exclusivamente da pessoa que vai resolver as minhas coisas ou me fortalecer. Agora, quando eu falo tudo posso naquele, é no sentido de que eu estou dentro dele. Naquele que me fortalece. Ou seja, tudo que me fortalece está dentro de mim e eu estou dentro dele. Não dependo de fator externo. Tudo posso naquele que me fortalece. E aquele que te fortalece quer ensinar você a ser contente, quer me ensinar a ter contentamento. Porque nada nos falta. E a grande verdade é que nada nos falta. Tudo que é nosso, é nosso. Porque tudo que é para ser nosso, no futuro já é nosso. E tudo que é nosso, no presente já é nosso. E tudo que foi nosso no passado já é nosso. E o que não é para ser, não vai ser. Obviamente que nós precisamos buscar, lutar e correr atrás daquilo que a gente quer, não é? É óbvio que sim. Mas contentes. Contentes de que por mais que hoje eu esteja passando por um problema, uma dificuldade ou uma circunstância ruim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque eu preciso aprender a ser contente mesmo quando tudo me falta. Ou quando alguma coisa me falta. Por quê? Porque toda dor é por enquanto. Não existe dor eterna. Não existe. E talvez o nosso problema quanto seres humanos é de fato estarmos gastando tempo percorrendo e perseguindo coisas para satisfazer e aliviar as nossas necessidades, as nossas carências. E a gente está toda a vida querendo pedir para que Deus alivie a nossa barra. E não para que Ele nos ensine a entender a utilidade dos nossos problemas. Para que a gente talvez quebre um padrão de comportamento que está sempre gerando um padrão de acontecimento que na maioria das vezes tem relação com alguém da nossa vida. Um pai, uma mãe, uma falta que um pai fez, a ausência de um pai, a ausência de uma mãe. Um trauma de infância que tem relação com alguém que nos gerou um padrão de comportamento, que gera um padrão de acontecimento, e isso vira um loop na nossa vida e a gente não percebe, porque quando o problema acontece com a gente sai igual um retardado, um maluco, ou querendo resolver ou querendo desanimar. Só que a gente nunca para se fazer a pergunta, por que isso está acontecendo? Como que eu gerei esse problema e quais foram as outras vezes que esse mesmo problema aconteceu? Talvez de forma diferente, mas o mesmo problema. Sacou? E geralmente isso tudo está sempre atrelado com uma falta. E se você tem um sentimento de falta aflorado em você, você precisa resolver. Nós precisamos resolver. Porque quanto mais sentimento de falta, menos eu tenho.
menos eu consigo entender que com tudo o que eu tenho, eu posso ser contente, porque a minha alegria não está nas coisas que eu tenho, mas a minha alegria está dentro de mim, naquele que me fortalece. Beleza? E talvez você possa olhar e dizer assim, Gabriel, isso tudo é muito difícil, isso tudo é muito filosófico, isso tudo é muito reflexivo. E é, porque você precisa pensar. Enquanto você não parar para pensar na sua vida, você não vai conseguir refletir e entender o que pode estar errado. E como que você pode olhar para os seus problemas de uma forma que você aprenda, através da pedagogia do seu problema, a mudar, a ser melhor. E talvez você vai olhar e dizer assim, Gabriel, eu não sei se eu consigo. Eu estou aqui para lembrar que você consegue. Tamo junto.